Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Olá, eu sou Ricardo Bortolini, diretor da Bortolini Imóveis. E aqui a gente discute, os principais assuntos do mercado imobiliário. E a gente tem aqui o seu Wilson Bortolini, que está nos dando a honra da sua presença. Muito obrigada por ter vindo, seu Wilson. E conta pra gente, quem é o Wilson Bortolini? Olá, eu sou o Wilson Bortolini. Eu sou essa pessoa, simples, fácil de tratar, compreensivo, né? E que, acima de tudo, a gente tem um grande respeito por todo mundo. E gosto dessa minha profissão de corretor de imóveis, que eu fui até há pouco tempo, e agora estou, assim, já exercendo bem com menos frequência, né, a profissão, mas eu sou, assim, uma pessoa simples e compreensiva e disposto a ajudar todos. E para nós aqui, seu Wilson, o senhor foi uma pessoa que teve um papel muito importante, para a Bortolini também, porque começou tudo com o senhor, há 33 anos atrás, isso, em 1989. Como que era naquela época, seu Wilson? Era difícil na época, os negócios eram mais difíceis, a comunicação, o meio de divulgação dos imóveis era mais difícil. Então, o cliente, era mais difícil de conseguir um cliente, e os negócios eram, assim, mais do boca a boca, da indicação, né? Não era a mídia que estaria por trás, que é hoje, né? Que é mais fácil a gente conseguir cliente, né? Sim. Hoje é mais fácil de tu fazer negócios, né? 3, 4 negócios por mês, né? Na época a gente quando fazia 2 negócios no mês era bom, né? Sim. Hoje é bem diferente, né? Hoje o mercado imobiliário está bem evoluído, né? Então, e graças a Deus a gente tá no ramo aí há muito tempo e sempre com seriedade, trabalhando com afinco, né? E a gente conseguiu estar nesse patamar que estamos hoje, né? Que bacana, e por isso até que a gente trouxe os dois ao lado, um falando de como foi o início e outro podendo falar de como é hoje, Ricardo? Mudou bastante, mas eu acho que essa parte das indicações, de um indicar para o outro, essa parte não mudou, né? Não. Isso também é importante. Acho que o Wilson falou desse início e muito disso ainda acontece. Do negócio boca a boca, quanto é importante a indicação, como a gente, todos esses anos, fez muitos negócios, isso cada vez aumentou mais. E a indicação ela vem de um trabalho bem feito, de uma satisfação do cliente, uma experiência boa, de um negócio feito com seriedade, com profissionalismo. Então isso sempre vem aumentando ao passar do tempo. E chegou um tempo que a gente media assim, que o nosso maior volume de negócios vinha de indicação. Que bacana, hein? Bom, eu gostaria de fazer um comentário que eu achei muito bacana. Antes de começar o programa aqui, a gente estava falando com o seu Wilson, de como mudou as coisas, E uma coisa que, assim, me chamou muito a atenção é que antes não tinha tantos critérios, A profissão não estava regulamentada, Mas lá no início, como era a parte das comissões, seu Wilson? Conta para o pessoal, para eles saberem. Bem, o início, todo mundo era corretor de imóveis. Qualquer um se habilitava a trabalhar, não precisava ter o certificado de corretor de imóveis. O Cresci. Isso aí não precisava. Tanto é que eu peguei a minha carteira de corretor de imóveis lá em Porto Alegre, numa cerimônia muito chique, lá com o secretário da Educação, tudo lá, para entregar o diploma lá. Aqui de Passo Fundo era só eu de Passo Fundo. O meu Cresci é 19... Enfim, ele já está meio que amarelando um pouquinho. Será que a gente pode falar isso? Já faz tempo que o senhor já tem essa experiência, Sim, faz muito tempo.
E aí, naquela época, então o senhor foi um dos primeiros, então, aqui de Passo Fundo a receber, né, esse título, né, realmente de corretor de imóveis. E quando faziam as negociações, né, chegava na hora do pagamento e as pessoas eram bastante, umas propostas estranhas. Sim, às vezes tu fazia um negócio e a pessoa que vendia ou comprava, que tinha que pagar comissão, não tinha em espécie, dinheiro. Então ele oferecia um terno, eu te dou um terno lá, escolhe um terno lá em tal loja, por exemplo, uma vez eu vendi uma fazenda de gado, e eles me ofereceram 4 cabeças de gado. Olha aí. Né? A comissão, 4 cabeças de gado. Né? E eu tive que aceitar e vender e fazer dinheiro, né? Mas também eu acho que tinha umas coisas estranhas, né? O Ricardo estava contando que também tinha algumas coisas que não poderiam ocorrer, né? Ainda não peguei a cabeça de gado que nem o Wilson. Mas era comum do proprietário do imóvel dizer para a imobiliária, para o corretor, que ele queria um valor para ele. E aí a imobiliária colocava o corretor o valor da comissão ou quanto conseguisse vender o imóvel a mais. Então também existia essa prática, eu quero tanto para mim, a gente falava antigamente, e o corretor mais sério, vamos dizer assim, que teria que ser o certo, colocava a comissão, e alguns colocavam um pouquinho a mais, que no mercado a gente chama isso de overprice, né? Um valor acima que o cliente que desejava. Hoje já está tudo mais regulamentado, tem critérios, né? Agora, eu estava pensando também com relação ao que mudou, né, na Bortolini. E se tem algo que fica, né, é aquilo que é a cultura da empresa, que é como se pensa que se faz negócios, que valores que se tem por trás, né, que são valores como ética, como honestidade, e isso não mudou, né? Desde o início o senhor tinha também esses valores que foram passados, né, para a empresa. Com certeza, principalmente a ética, né, e ser honesto. Trabalhar certo com o cliente, tanto para vender como para comprar. Então, e fazer um negócio, não pensar que aquele seria o último negócio. Fazer um negócio sempre visando de conquistar o cliente, de futuramente ter outros negócios com ele, né? Que bacana, hein? É assim que a gente conseguiu manter uma carteira de clientes, né? Quem fazia negócio uma vez, sempre procurava a gente de novo. Às vezes não tinha aquela mercadoria que ele procurava, mas ele lembrava da gente para ver o que a gente tinha para oferecer para ele, né? E acaba que hoje a gente vê esse reflexo do que foi feito lá no início, na credibilidade, né, que é um dos pontos que os clientes apontam, né, nas pesquisas feitas na cidade aqui. Os clientes apontaram o quanto a Bortolini tem algumas características como credibilidade, confiança, né? Então, acho que isso também é um trabalho de 33 anos, né, Ricardo? Eu e o Will sempre tivemos assim uma mútua confiança no trabalho e muita similaridade nessas questões de valores, da cultura da Bortolini. Como eu comecei com ele lá atrás, bem jovem, isso ficou internalizado em nós. Então, hoje, convivendo e passando todos esses anos, a gente percebe que isso está no ambiente da Bortolini, nas pessoas que vêm trabalhar com nós, nos negócios que a gente faz. A gente preserva muito a questão cultural, no sentido dos nossos valores, da nossa missão, do nosso propósito, por que a gente está fazendo negócio, a importância disso para as pessoas aqui internas, para os nossos clientes. Então, olhando assim, todo esse tempo, é muito perceptível como isso está internalizado dentro da cultura da Bortolini com o passar do tempo. Então, também tem muitas pessoas que trabalham bastante tempo aqui em ajudar a desenvolver isso. E uma das grandes propósitos da Bortolini, meu no mercado imobiliário, realmente é profissionalizar, é levar isso muito a sério. Como o mercado ainda, quando eu comecei, o Wilson está contando as histórias lá do comecinho, né? Muito mal visto ainda na sua parte ética, profissional. Então, isso é uma conquista que a gente teve para o mercado que me parece que ajudou a mudar e melhorar o mercado imobiliário. Falando nisso, conta pra gente como foi lá quando você começou, assim, como que viraram sócios, né? A nossa história é familiar, né? O Wilson é meu tio, então há um tempão atrás, lá eu com 14, 15 anos, vim trabalhar
para ajudar o Wilson, né? De office boy, de auxiliar, para ir fazer os depósitos no banco, para fazer os recibos de aluguel, para tudo, né? Eu conto muito essa história, né? Que eu vinha trabalhar de bicicleta, amarrava a bicicleta ali na frente do poste da imobiliária. Então, foi uma jornada muito bonita, assim, né? Porque eu logo cedo, ainda sem registro ali, estava fazendo as primeiras negociações ali com o Wilson, né? Nós fazia os negócios, comecei a aprender, o Wilson começou também a me ensinar como é que era naquele início. E foi uma jornada que eu sempre acreditei muito, fiz dessa profissão o meu propósito de trabalho e fui investir muito na carreira de corretor de imóveis para ser o melhor corretor da cidade, para vender o que todo mundo sonhava em vender como corretor, de kitnet a prédio, eu falo inteiro, a empresas. Então, na minha carreira de corretor, sempre fui muito focado assim em me profissionalizar, né? Evolução constante e ter performance. E depois de um tempo, conversando com o Wilson, o que eu faço agora? Agora a gente tem que ser uma grande imobiliária. Ou eu vou sozinho ou a gente vai junto, né? E aí, não, vamos junto, então vamos lá. E a gente fez uma sociedade. Ele daí me propôs, não, vamos, então eu te vendo metade, né? Eu vendia metade da imobiliária para ele, né? Porque ele já estava bem entrosado com os clientes aí. Então, por que vamos dividir? Vamos somar, vamos juntar nós dois, vamos tocar o barco. Então, achei melhor então fazer uma sociedade com ele. Vendia assim um precinho bem camarada para ele, né? Vamos lá. Coisa de família. Vamos tocar junto, né? Eu não quis assim que ele abrisse uma imobiliária separada, né? E isso, na verdade, reflete muito também em valores, né? Sim. Ter essa visão de estar juntos para somar. O que, na verdade, é o que ocorre com o corretor, né? No dia a dia também, né? E a gente trabalhava junto há tempo e nós se dava bem, entende? Por que vamos dividir? Então vamos juntar e vamos tocar junto, né? Vamos lá. E que bacana. Graças a Deus não me arrependo, estou contente com isso. Que bom. Porque com a chegada do Ricardo, a imobiliária cresceu muito, né? Sem dúvida. O senhor que acompanhou, né, especialmente toda essa trajetória, né, do Ricardo ter começado e ter trazido a visão dele também para agregar. O que lhe chama mais atenção, assim, que foi o foco do trabalho? O que lhe chama atenção como aquele que acompanha até hoje, né, tudo o que acontece na empresa? Me chama atenção, assim, a imobiliária, ela tem um grande número de vendas devido à publicidade. É muito bem, a publicidade ajuda bastante e graças a Deus a ética continua, né? Continua, então isso aí ajudou a alavancar, né? Então, com essa divulgação, o Ricardo, graças a Deus, tem uma experiência enorme, né? Então, isso que favoreceu muito para nós, né? Que cresceu a imobiliária devido a noção que ele tem do ramo imobiliário, né? Que eu é mais da parte antiga, né? Eu não consigo acompanhar toda a evolução que tem, por exemplo, na internet, fazer comerciais, fazer anúncios, né? Isso aí o Ricardo abraçou e graças a Deus está muito bem, né? Eu estava vendo uma pesquisa do IBGE ali, né? São os dados do IBGE que falam que apenas 40% das empresas, né, conseguem passar dos 5 anos aqui no Brasil, né? Muitas não sobrevivem. E a gente tem uma história de mais de 30 anos, né? O que tu acha, Ricardo, que foi o principal segredo para a empresa não somente continuar, mas posso, quem sabe dizer, ir se perpetuando, né? Eu acho que dentro da nossa história, das origens da cultura italiana aqui, né? Sempre a segurança foi uma coisa que a gente levou muito a sério. Então, se trabalhar certo, quem o Wilson falou, não esbanjar, pensar no dia de amanhã, pensar que tem altos e baixos, pezinho no chão. Nós somos assim, simples, né? Não tem nada de extravagância nas nossas vidas, vamos dizer assim. Então, sempre pensando no negócio, sempre pensando em crescer, pensando em investir no próprio negócio. Então a Bortolini sempre investiu nela mesmo, na minha visão. Isso fez chegar até aqui e trabalhar com segurança. Então quando tu tem esse pilar da questão
ter seriedade. Pensar que no futuro, né, e que isso tem que perpetuar, tem que continuar. Eu acho que o que fez a gente vir até aqui, ter 33 anos, passar por dificuldades, óbvio que a gente passou, crises acontecem, pandemia veio, situações que qualquer negócio se coloca em risco, mas eu acho que dentro dessa cultura que a gente tem, né, de credibilidade, de confiança e de ética, foi o que ajudou a gente a chegar até aqui. Até para quem não acompanha muito, né, e de repente não conhece a Bortolini tanto, vamos falar o que é esse até aqui, né? Qual é a posição hoje da Bortolini como imobiliária? Em termos de resultado, a gente tem um share, uma participação muito interessante aqui. Nós administramos praticamente 3.000 imóveis, então estão com nós aqui alugados uma quantidade enorme de imóveis da cidade. A gente participa de mais ou menos 50 negócios por mês de vendas. Então, isso gera num ano 250 milhões, esse ano vai passar dos 300 milhões. Então, o mercado de Passo Fundo é bastante participação em negócios. A gente tem vários lançamentos imobiliários que mudaram bastante o cenário da cidade, eu digo, muda a foto de alguns lugares. Então, a gente já lançou mais de 40 prédios que no sistema nosso de exclusividade e gestão, onde a imobiliária participa desde o início da aquisição do terreno lá com a incorporadora, na formatação do produto, nas vendas. Então a gente sempre foi muito reconhecido nisso, de trazer para o mercado de inovação, vender esses produtos de forma rápida. Então a gente atua tanto na venda dos imóveis do mercado de terceiro, nos lançamentos e na locação residencial e comercial. Então a gente conseguiu fazer uma participação no mercado muito grande, na minha visão. Fruto desse trabalho, desse esforço, de todos esses anos, e ainda olhando para frente, olhando, né, no que a gente pode fazer e como a gente pode ainda crescer como empresa. Eu sempre falo que uma das missões que eu tinha era transformar a Bortolini numa empresa, numa imobiliária. Então, os desafios do negócio são das pessoas, desenvolvimento das pessoas, dos processos, das tecnologias, do foco aí na experiência do cliente. Então, até aqui, eu me sinto muito satisfeito onde a gente chegou. Eu acho que a Bortolini teve um papel muito importante no mercado imobiliário. Acho que ajudamos muito a mudar e melhorar o mercado, e a gente tem ainda muitos e muitos anos aí para contribuir. Bom, agora vamos falar então qual foi o momento mais feliz, hein, seu Wilson? O que o senhor acha assim que foi o momento mais feliz da empresa para o senhor? Difícil, né? Não é muito fácil de lembrar um só, né? Tem muitos momentos felizes, mas a felicidade maior é que a empresa continua, né, crescendo, e os momentos felizes são, por exemplo, negócios, quando ele faz um negócio bom, né, que nem a gente, no meu caso, aí, quando eu fiz um negócio, estava muito ruim, estava difícil as vendas, de repente eu arrumei um cliente bom e fiz uma venda muito boa. Foi num terreno na Presidente Vargas, onde tem um posto Ipiranga, lá em frente ao Ceci. Tá. Então, ganhei um bom dinheiro. Daí, consegui me manter. Estava ruim na época, né? Por um bom tempo. Então, mas sempre com os pés no chão. Quando eu fazia um negócio bom, eu segurava o dinheiro ali, não ia gastando assim à toa, porque não sabia como é que ia ser os próximos meses, né? Sim. E eu queria também perguntar para o Ricardo se a gente pode contar também qual foi o momento mais difícil. Eu acho que é recente, que foi a pandemia, sabe, Lili? A pandemia, a gente se viu numa situação bem complicada, onde a gente estava passando aqui por uma reforma, a gente estava com a equipe de vendas fora da imobiliária, veio a determinação de fechar. Então aquilo para mim foi bem impactante de ver tudo vazio, a imobiliária quebrada, vamos dizer assim, as suas paredes, né, a reforma tendo que parar, ninguém aqui. Eu me lembro que fiquei um dia em casa, no outro dia eu estava aqui, porque não, eu vou lá, eu vou ter que ir lá, como é que eu vou fazer? E os inquilinos, e os proprietários, os pagamentos, e os negócios, e as pessoas, e os funcionários, foi bem complicado aquele início da pandemia. Até porque ninguém sabia o que ia acontecer. A gente com essa responsabilidade enorme, que as pessoas confiam os seus imóveis para nós administrar. Muitos dependem do dinheiro para a sua sobrevivência, do valor do aluguel.
as pessoas com seus negócios aqui também, locado, os imóveis comerciais, enfim, todo esse universo que a gente intermedia aqui de lares e negócios, aquilo me botou assim à prova dessa resistência, dessa resiliência que a gente teve depois de ir voltando, de ajudando as pessoas, de negociando. Eu tive que contar muito assim com as pessoas, com a equipe aqui para poder ajudar todos, porque era um momento muito difícil. Então a gente sai melhor dessa experiência, mas foi, acho que, o momento mais difícil que a gente passou aqui. E se a gente te perguntasse o que te move todo dia? O que me move é o propósito, sabe? Eu acho que eu cheguei numa missão assim para o mercado, para mim, é de melhorar o mercado, é de fazer melhor, é de superar tudo que a gente já fez, de ver como o mercado precisa melhorar ainda. O Wilson falou que lá atrás, como era nem precisava do certificado para atuar no mercado imobiliário, como isso vem mudando. E esse ciclo de mudança, ele cada vez está mais curto, então a gente tem que se adaptar de uma forma rápida. E como é um mercado muito importante, todo mundo precisa morar, todo precisa ter um imóvel para o seu negócio, enfim, desenvolvendo a cidade, ver a cidade mudando. Então, acho que a gente tem um papel bem importante nesse mercado e esse propósito assim que me move todo dia. Bom, eu tenho só a agradecer vocês, né, por terem aceitado o convite. Muito obrigada, especialmente o seu Wilson, que não veio só fazer uma participação. Quando ele entrou aqui foi um alvoroço, porque ele chegou aí todo vestido, né, de italiano. A gente estava até brincando, né, com relação a isso, né? O senhor estava completamente representando, né, até com o chapéu. Eu adorei. Sim. Beleza, veio até vestido de chapéu hoje, né? Clássico italiano. Com o clássico italiano. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado também a quem ouviu o podcast até aqui. A gente espera que você possa nos acompanhar no próximo episódio. Valeu, gente. Tá bem. Obrigado. Obrigado, gente.